ventilação podia cheirar Bom, nós estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h43, estamos quase na reta final do programa, tem mais um bloco ainda, um último que a gente dedica mais às considerações finais. Estão chegando manifestações por aqui pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui, uma que veio de um telespectador que não se identificou. Eu peço sempre para que você mande o seu nome, de onde você fala, porque daí a gente consegue pontuar melhor o programa. A não ser que seja algum caso que você quer preservar a identidade, mas aí você geralmente pode colocar ali que prefere não ter o nome divulgado, mas nesse caso aqui eu acho que não corresponde. Mas enfim, o telespectador diz o seguinte, o Leandro Vilarinho, tá bom? Obrigado, Leandro, que está sempre participando aqui conosco. A autonomia da perícia é fundamental para o bom andamento do processo penal futuro. Tendo em vista isso, qual é a perspectiva de aumento do seu efetivo através de concurso público, logicamente, na área da perícia específica, doutor Aldo? Tem algo em mente para ampliar a quantidade de profissionais nessa área aqui no Estado? Tem o planejamento. Nós temos hoje um concurso que está praticamente já todo formatado, né? Uhum. Faltam as nomeações, né? Se não me falha a memória, são 150 vagas, né? de peritos e técnicos, e o concurso está praticamente pronto, né? Sim. Falta autorização para realização, mas isso é questão de dias para isso ocorrer. Uhum. E nas outras corporações, os concursos já estão concluídos e aguardando o chamamento, que também deve ser feito num breve espaço de tempo, né? Em nível federal, nós temos um entrave de legislação, né? Porque o Ministério do Planejamento, Orçamento, né? Ele estabelece um teto de contratação. Para o cargo de perito criminal da Polícia Federal, nós já estamos praticamente neste teto. Então, está em vias de ser autorizado um concurso público, né? Mas, infelizmente, por essa limitação, nós só podemos contratar mais 67 peritos. E 67 peritos, ele não vai resolver o problema do déficit de recurso humano que a Polícia Federal vive. Então, o que nós precisávamos? Nós precisávamos que o governo federal se empenhasse em mandar um projeto de lei dilatando esse teto, né, para que possa melhor trabalhar na sua gestão e na contratação de futuros peritos criminais federais. Sim. Quer complementar? E atualizando o ouvinte, né? O Distrito Federal, por exemplo, tem o mesmo efetivo de 1993. Lá, infelizmente, nós somos vinculados ainda na Polícia Civil e estamos lutando para que saia um concurso para poder preencher nossas vagas remanescentes. Bom, eu tinha proposto aqui a gente falar um pouquinho sobre números de violência, enfim. Qual é o diagnóstico que os senhores conseguem trazer para a gente, doutor Bruno, doutor André? Daqui a pouco a gente ouve o doutor Aldo, especificamente com dados aqui de Santa Catarina, mas em relação ao que acontece no Brasil. E eu pergunto isso porque, como eu saí para o intervalo falando, a gente tem a ideia de que nós estamos aqui no estado mais seguro do Brasil e ainda assim a gente tem problemas, né? Hoje, por exemplo, a gente teve mais uma notícia, infelizmente, de uma criança baleada em Joinville, não morreu, foi atingida por uma bala perdida. Joinville está passando por um momento bastante crítico agora. E o doutor Aldo nos falava aqui no intervalo dessa peculiaridade do estado, que tem regiões com quantidade baixíssima de homicídios e outras regiões com uma quantidade mais elevada. Isso demanda um esforço também das forças de segurança. Qual é a avaliação de vocês de outros estados? Como é que nós estamos pelo Brasil? Bom, em termos de taxa de homicídio, está em segundo lugar. Se continuar com a mesma tendência, deve desbancar o estado de São Paulo aí dentro de 2, 3 anos. E ambos os estados estão próximos de conseguirem índices abaixo de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, que isso já sai da zona de alerta vermelho considerada aí pelas organizações das Nações Unidas. E assim, o principal índice que se utiliza para medir essa parte de violência é a parte de homicídios. Embora os pequenos crimes, aqueles crimes que a gente considera de entrada, né, para o crime, para o mundo do crime, né, é o furto. Sim. Aí ele evolui para um roubo até que a pessoa comete o primeiro latrocínio aí, ou o primeiro homicídio. Esses crimes pequenos, eles devem receber uma atenção maior aí. Eu puxo um pouco da teoria das janelas quebradas, justamente porque eles acabam sendo um grande impulsionador de quem entra na atividade criminosa e
e eles acabam também aumentando essa sensação de insegurança. Sim. Doutor André. Com relação à violência no país, né, e o índice de elucidação dos crimes, né, quando nós comparamos os índices brasileiros com países como Estados Unidos, como países da Europa, nós percebemos que esse índice é bastante diminuto, né? Nos Estados Unidos nós chegamos a ter aí 6 vezes mais esclarecimento de casos, na Europa 9 a 10 vezes mais, né? Mas o importante é que os profissionais de segurança pública, né, estão debatendo muito a questão do modelo de segurança pública brasileira. Nós sabemos que esse modelo precisa evoluir, precisa se modernizar, precisa acompanhar, né, as novas modalidades de crime, né? E não só os profissionais de segurança pública, nós que estamos em Brasília, ali caminhando pelo Congresso Nacional, há também um entrave, um debate bastante árduo, né, sobre esse novo modelo do sistema de segurança pública brasileira, né? E do nosso ponto de vista, como perito criminal, né, o que nós sabemos e temos a certeza é que a desvinculação, como foi feita aqui no estado de Santa Catarina, né, que virou um modelo de qualidade para todo o país, é uma experiência que deu certo, é uma experiência que está dando certo em outros estados do Brasil, né? Essa desvinculação, ela é uma peça fundamental para essa modernização do sistema de segurança pública brasileiro. Doutor Alto. Bom, em relação a essa questão estatística, eu até vou furtar uma fala do secretário César Gruba, que ele sempre coloca que ele não gosta de dizer que Santa Catarina é o estado mais seguro. Na verdade, ele diz que é o estado com menos violência, né? Um dos estados com a menor taxa de violência. Porque se há violência, não há segurança 100%. Né? Então, hoje nós temos a nossa meta, na verdade, ela é vencer as nossas metas anteriores. Então, hoje nós podemos dizer que nós vivemos em um dos estados com os menores índices de violência. Né? A par dessa violência, você vê, por exemplo, o referencial utilizado tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pela ONU, é a nossa chamada taxa 100. Né? Isso é uma taxa reconhecida mundialmente como um indicador do nível de segurança de determinado país, cidade, população, enfim. A ONU diz que até 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, nós temos um nível aceitável, se é que há nível aceitável de homicídio, né? Mas como nós estamos, né, no planeta Terra, que é composto basicamente por seres humanos, então não há como você ter o zero absoluto. Mas em Santa Catarina, você pega, por exemplo, Florianópolis, nós temos uma taxa hoje em torno de 6,5 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Aí você pega Jaraguá do Sul, por exemplo, uma taxa de 0,70, né? Você pega Brusque, uma taxa menor ainda, região do Vale, menor ainda. Você acaba... Então, são contrastes, né? Contrastes que há em Santa Catarina em relação à taxa de homicídios. E se chega aí a uma média anual em torno de 11%, né, a 12% dessa taxa, que deve ser mais ou menos isso, que se vai chegar até o final do ano. Isso é em função de uma série de fatores, não só em razão da intervenção policial, também em razão da intervenção policial, mas também em razão da própria índole da população. Né? Sim. Você vê que em relação aos homicídios, homicídio em Santa Catarina, você pode colocar que eles acontecem via de regra, né? Vamos deixar assim, via de regra, em locais de risco. Né?
Tanto que 65% das vítimas de homicídio em Santa Catarina possuem antecedentes criminais. Sim. E 70% dos autores de homicídio, eles têm vários antecedentes criminais. Então, é uma população que já tem alguma relação, né, ou que já teve alguma relação com a polícia e que acaba se colocando em situação de risco. Então, via de regra, quando você coloca via de regra, são 65% das vítimas com antecedentes criminais e 70% dos autores com antecedentes criminais. Então, as pessoas muitas vezes se colocam em situação de risco. Não fosse essa circunstância, nós certamente teríamos índices ainda menores, né? Em algumas regiões do estado, praticamente 100% dos homicídios têm relação direta ou indireta com o tráfico de drogas, né? Então, são pessoas que se colocam em situação de risco. Se não se colocassem, nossos índices, com certeza, seriam índices de primeiro mundo, índices europeus, né? Bom, nós vamos fazer o último intervalo para voltar daqui a pouco com as considerações finais de cada um dos nossos convidados aqui e também o ponto final do programa de hoje, porque nós já temos aí 10h54. Então, são 2 minutos e estaremos aqui de volta.